Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal de luz e oração, onde nos é oportunizado estudar temas atuais, temas que muitas vezes nos trazem uma certa inquietação à luz da doutrina espírita, buscando esclarecer as dúvidas recorrentes no meio da nossa sociedade e entre nós mesmos. E hoje nós vamos falar sobre a genialidade à luz da doutrina espírita. Então, nós começamos a discorrer sobre o tema, lembrando que a doutrina espírita, ela nos tira o foco da questão material e nos faz vislumbrar a parte espiritual. Então, não temos como falar a respeito de genialidade se não recorrermos à questão da reencarnação. A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Dentre eles, a existência de Deus, a comunicabilidade com os mundos, com a espiritualidade, com os espíritos, melhor dizendo, a pluralidade dos mundos habitados. Nós temos também a questão da reencarnação e a imortalidade do espírito. São 5 princípios básicos dentro da doutrina espírita que visam esclarecer a toda a humanidade a respeito dos acontecimentos que aqui se desenvolvem, sabe, sob uma outra ótica, melhor dizendo, né? Então, quando nós falamos sobre genialidade, a gente tem que recorrer às questões da reencarnação e tirarmos um pouco os nossos olhos da ótica materialista, porque se nós formos observar a ótica materialista, o caso, não é, os gênios, aquelas pessoas que nos aparecem de tempos em tempos, nos revelando algum dom, seja na área da matemática, da história, da biologia, da ciência em geral, ou de espíritos que têm encarnados, que começam a tocar algum instrumento sem jamais terem ingressado em uma sala de educação musical, né? As pessoas que costumam a desenvolver projetos na área de ciência sem nunca ter frequentado uma universidade ou mesmo o ensino médio ou ensino fundamental, nós temos que nos questionar por que estas pessoas tiveram, né, a graça, vamos colocar assim, ou são de certa forma agraciados, né, foram privilegiados, melhor dizendo, com este dom. Ao passo que nós, seres comuns aqui da Terra, não temos essa genialidade, essa facilidade, muitas vezes, se nós não estudamos, se nós não nos dedicamos anos afinco a dançar, a praticar alguma ciência que seja, ou um instrumento musical, a gente não consegue desenvolver essa arte. E outros, na realidade, o fazem da noite para o dia, como se tivessem lembrado do que estavam a fazer e passam a reproduzir para nós, no caso, não é? Isso nos provoca curiosidade, inquietação, muitas vezes nos deixa à mercê de uma certa insegurança, né, em relação ao nosso Pai Criador, porque nós nos vemos ainda sem determinados dons, enquanto outros possuem esses dons. Então, lembrando, nós, quando raciocinamos desta maneira, quando vislumbramos os acontecimentos da nossa existência ou de existências alheias, partindo desta ótica, nós estamos apenas olhando no cunho materialista, ou seja, no momento, com o imediatismo. E nós não conseguimos, logicamente, chegar a lugar nenhum, a nenhuma conclusão. Mas quando nós voltamos o nosso raciocínio para a condição que nos é dada como dádiva, a possibilidade de retorno à vida material através da reencarnação, ou seja, a volta do espírito imortal à vida através do corpo físico, outro corpo físico. Nós sabemos que desta forma nós passamos a entender, vamos colocar assim, essas pequenas diferenças
que nós colocamos como diferenças, né? Nós vamos perceber que existem ali nessas pessoas a reminiscência do passado, né? Uma recordação do passado. Ou seja, nós somos espíritos imortais, vivemos incontáveis vidas, estamos aqui nesta terra por milênios, nós não sabemos precisar quanto tempo. Nós já tivemos inúmeras encarnações e dentre dessas reencarnações nós tivemos a oportunidade de desenvolver determinado tipo de dom, seja musical, né, na área artística, seja na área da ciência, na área de humanas. E nós reencarnamos com o véu do esquecimento, que é uma oportunidade que a providência divina nos concede para que nós possamos obrar, para que nós possamos executar as nossas tarefas atuais de forma a não nos vincularmos, a não ficarmos inseguros com o que nos ocorreu no passado. Ou seja, temos uma oportunidade de recomeçar, entre aspas, do zero, né? Ou seja, na atual encarnação, com os recursos que nós temos, com o aprendizado que nós adquirimos em outras encarnações, vamos apenas praticar, vamos colocar em prática aquilo que nós julgamos ser o nosso plano reencarnatório. E ele, nesse plano reencarnatório, está contido ali a nossa formação familiar, o nosso trabalho que nós vamos nos dedicar nessa encarnação, né, para que nós possamos contribuir com a evolução do nosso planeta, da nossa sociedade, através da nossa mão de obra. Nós temos ali todo um roteiro, que não é um roteiro, como que nós poderíamos dizer, não é um roteiro infalível, ele está sujeito a modificações, a mudanças, de acordo com a necessidade que nós temos no momento atual e de acordo com o nosso desenvolvimento neste momento reencarnatório que nós aqui estamos. Então é muito comum nós observarmos seres que, a nosso ver, são privilegiados, mas na realidade têm a oportunidade de lembrar. Então nós vemos isso dentro dos nossos próprios talentos. Muitos de nós desenvolveram talentos para a ciência, talentos para a matemática, talentos para a dança, talentos para a música, para a interpretação, né, de personagens. Então nós vemos que nada do que nós vivenciamos em encarnações passadas estão perdidas, apenas servem de modelo, de roteiro, não é? De lembrança e, acima de tudo, de bússola para que nós possamos viver a atual encarnação de modo que nós podemos utilizar esses dons do passado. Então, não é de estranhar, não é fenômeno, não é milagre, não é, vamos dizer, o sobrenatural, ao contrário, diz respeito à ação de nós espíritos na matéria, né? Ou seja, nós espíritos estamos movimentando o corpo físico, estamos falando através dele, realizando as nossas tarefas através do nosso corpo físico, executando aquelas tarefas que vão nos redimir. Muitas vezes estamos aqui para reparar os nossos erros do passado, né? De certa forma, alcançarmos, né, maiores méritos através das nossas atitudes e pensamentos positivos atuais. Muitos de nós estamos aqui sofrendo ainda o impacto das nossas últimas ações. Então, nós temos que ser testados na nossa paciência, na nossa sabedoria, onde nos são apresentadas determinadas dificuldades, muitas vezes dificuldades em família, dificuldades sociais, dificuldades no trabalho, para que nós possamos comprovar a nossa habilidade de encontrarmos soluções para esses problemas, os quais julgamos intransponíveis muitas vezes, o qual julgamos também incapazes ou julgamos não suportarmos. Então sabemos que a providência divina, que é um mecanismo de auxílio do nosso Pai Criador, que vem ao nosso encontro, dependendo da nossa necessidade, sabedores da existência da providência divina ou não,
Porque muitas vezes, dentro da nossa cultura, dentro da nossa situação atual, a gente desconhece que existe esse mecanismo, mas ele é acionado a todo momento que nós, espíritos reencarnados, necessitamos, ou nós, espíritos futuramente desencarnados, necessitaremos. Então, nós, através desses mecanismos de auxílio divino, nós começamos, de certa forma, a sermos estimulados a vencer, estimulados a lembrar daquelas lições que aprendemos no passado, para que nós não caiamos novamente nas mesmas dificuldades ou mesmas armadilhas do passado. Então, se nós vertemos os nossos olhares ao momento atual e se nós nos dedicamos ao imediatismo, nenhuma solução nós encontraremos para os problemas vivenciados na nossa sociedade, nas crises econômicas mundiais, não é? Nas crises que de repente acabam por atrapalhar muitas vezes o nosso convívio social, mas que nos trazem, conforme o Livro dos Espíritos nos coloca, grandes lições. Então é através dessas dificuldades que nós começamos a desenvolver a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade de agir em proveito próprio e principalmente em proveito de todos aqueles que estão à nossa volta. Desta forma, se a gente age com empatia, com entendimento, sem a questão do estilete da crítica, não é? Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a criticar, sem mesmo saber o que aconteceu com a pessoa, não é? Sem mesmo ter conhecimento daquela questão que a pessoa está se envolvendo na atual encarnação, né? Do interior, do que ela sente, das provações que estão à sua volta, do dia que ela teve, nós aproveitamos para criticar. E a gente às vezes se espanta, mesmo assim, não é? Com aquelas pessoas que desenvolvem dons que nós julgamos para nós no momento impossíveis. Mas a gente esquece que essa pessoa passou por situações semelhantes no passado. E na atual encarnação, a pessoa acaba por lembrar e acaba por executar uma peça belíssima musical, em um instrumento musical que nós consideramos difíceis. Às vezes verificamos isso dentro da nossa própria família. Quando um filho, um primo, um irmão, um parente próximo, ele desperta, não é, aquela propensão que a gente costuma falar, não é, para artes. E a gente não sabe de onde ele tirou isso. E a gente costuma dizer, poxa, na minha família ninguém tinha esse dom. Da onde fulano tirou esse dom? Né? Ou então a gente compara. Ah, não, porque o meu avô, ele era uma pessoa que gostava muito de violão. E a gente esquece, na realidade, que o causador, não é, o produtor desse desenvolvimento repentino de habilidades é o próprio espírito reencarnado. Então nós vemos muitos médicos que retornaram ao corpo físico, não é? Muitas bailarinas, muitos cientistas que desenvolvem, não é, o meio social da melhor maneira possível. E a gente às vezes se coloca incrédulo, porque nós estamos vendo, mais uma vez, repetindo, o momento atual, a atual encarnação da criatura. A gente esquece que no passado ela produziu, no passado ela viveu, ela descobriu determinadas coisas que nós, na época, né, e agora a gente não se recorda, mas isso vem de forma recorrente para nós, não é? Então a gente não é de se espantar, né? Porque Kardec coloca, não existe o maravilhoso, tudo obedece à lei divina, à lei natural. E Jesus também falava a mesma coisa, não é? Ou seja, ele dizia que ele não estava fazendo nada do que era permitido pelo Pai Criador. E se ele pudesse fazer isso, nós também o poderíamos. Só que a gente tem que entender que Jesus possui uma evolução espiritual muito maior que a nossa evolução. Fato que ele foi quem criou,
não é, o nosso planeta Terra e o dirige até hoje, através de mentores espirituais que se dedicam a nos tutelar, a cuidar das nossas dores, das nossas imperfeições, a nos trazer consolo nos momentos difíceis, né? Então, assim como nós observamos os gênios, que de tempo em tempo se recordam do passado, isso com a permissão do nosso Pai Criador para poder puxar o nosso progresso. Trazem determinadas revelações, não é, de momentos assim que nós necessitamos, como ocorreu na questão que nós vivenciamos todos. Infelizmente, muitos irmãos, amigos, companheiros de ideal espírita e companheiros em sociedade retornaram ao plano espiritual vitimados pela Covid. Então nós descobrimos a potencialidade da humanidade em descobrir a vacina, não é? Eles identificaram de um modo rápido. Nós sabemos que as vacinas demoraram às vezes décadas para serem produzidas. Então a gente vê a ação da espiritualidade, a ação do plano espiritual sobre a matéria, despertando nesses cientistas do passado o caminho a seguir, não é? Lembrando determinados conceitos, porque eles têm a capacidade técnica para isso. Então foi preciso que despertassem para a realidade atual. E aí houveram essas descobertas, não é? O estudo que está sendo feito hoje. A gente não pode se enganar que tudo isso aconteceu como um milagre, ou de repente, de forma alguma. Se nós estivermos pensando nesse sentido, a gente está batendo palma para o acaso, a gente está batendo palma para a matéria, para o imediatismo, não é? Ou mesmo a gente está querendo negar o óbvio, que é o quê? A ação de Deus, a ação da espiritualidade sobre a matéria, e nós estamos querendo deixar de enxergar o óbvio que é isso, né? Para aceitarmos, não é, uma coisa extraordinária, né? E a gente sabe que não existe isso. Não existe, né? Então, se nós observarmos a necessidade, a gente vê que a humanidade, ela caminha rumo ao progresso, incentivada pela espiritualidade maior, pelos nossos mentores espirituais, e trabalham de acordo com a necessidade. Então, de tempos em tempos, o aparecimento desses gênios, entre aspas, que sabemos que não são gênios, são espíritos inteligentíssimos que viveram no passado, um passado de pesquisa, um passado de ciência, um passado de busca, e neste momento tiveram a oportunidade, não é? Permitida por Deus, de se recordarem para então impulsionarem o progresso, tá? Então nós vemos que todo esse aparato que nós consideramos como sendo resultado dessa genialidade, ela já estava sendo produzida no plano espiritual, por nossos técnicos, médicos, cientistas que já desencarnado desenvolvem essas teorias, não é? Essas teorias que acabam por nos favorecer, que de tempos em tempos, repetindo, nos é dado o conhecimento. O Livro dos Espíritos colocam isso. Então, de toda grande tragédia, como foi a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, surgiram descobertas inúmeras da ciência. Houve a descoberta do medicamento, não é, de determinadas medicinas, não é, e medicações que acabaram por favorecer aquela época. Houve um planejamento, uma evolução econômica, não é? Houve uma evolução da humanidade, não é? Em tentar produzir roupas, sapatos, cobertores, situações que pudessem favorecer a população naquela época, e hoje também igualmente nos favorece. Interessante também nós colocarmos que tudo aquilo que nós consideramos ciência, descoberta, gênio, vamos dizer assim, coisas que nós muitas vezes não vemos,
André Luiz nos coloca no livro Missionários da Luz, em outros seus livros, interessantes relatos de espíritos que chegam no plano espiritual e se deparam com quadros que viram aqui e perguntam, como André Luiz mesmo fez. Perguntou ao espírito que estava servindo de guia no plano espiritual se determinado quadro que ele havia visto no museu aqui, no mundo físico, esse quadro tinha sido gerado aqui no plano material, ao que lhe foi respondido que não, que o quadro verdadeiro era o quadro do plano espiritual. E aqui na Terra estava simplesmente uma réplica dada a esse pintor que teve a oportunidade de fazer o seu desdobramento no momento do sono. O corpo permanece deitado, ele, espírito, se emancipou, está lá no livro dos Espíritos, deixou a prisão do corpo material e foi estar no plano espiritual com outros espíritos que lhe mostraram, não é aquela, vamos dizer assim, aquela pintura. Então ele regressou com essa imagem na mente e ele então conseguiu reproduzir neste quadro. Então nós vemos como as coisas acontecem. Então o gênio de hoje é aquele espírito que trabalhou muito no passado e que teve a oportunidade e a permissão divina de recordar todo o trabalho que ele teve no passado. Então, de posse desse primeiro momento, dessa bagagem cultural, dessa bagagem de conhecimentos, ele então teve a oportunidade de reencarnar, pegou essa bagagem, essas lembranças do passado e acabou por desenvolver. Então, ele deu continuidade ao progresso pessoal, não é? Continuidade à evolução pessoal. Esse espírito que nós muitas vezes consideramos, né? É igual Beethoven, um gênio da música, mas ele no passado ele teve contato com a música, não é? Leonardo da Vinci, um gênio, né, da arquitetura, das construções, da pintura, vamos dizer assim, da ciência. Ele vivia a todo momento fazendo esboços, não é? De avião, de máquinas que pudessem trazer o maior conforto aqui para nós na Terra. E determinados espíritos reencarnam missionários nesse sentido. Missionários nessa encarnação de alavancar a educação. São trabalhadores da educação no passado que vêm com essa missão de trazer um novo horizonte, uma nova oportunidade na atual encarnação para nós que aqui nos encontramos, não é? E para poder puxar o progresso da reencarnação. Assim também nós vemos dentro das construções, não é? Nós vemos também dentro das situações ambientais, não é? Trazendo uma melhor e uma maior consciência a respeito do aproveitamento dos recursos naturais que existem no nosso planeta, uma reverência maior a este planeta Terra, não é? Que nos fornece tanto, não é? Em relação ao que nós extraímos dela de forma até um pouco selvagem, sem muita consciência. Nós, com os nossos hábitos nocivos, acabamos prejudicando o meio ambiente que nós vivemos, e a Terra responde com generosidade, com amor, com acolhimento, não é? Nos doando os recursos para a manutenção da nossa vida, né? A manutenção, nos dando alimento, oxigênio. Então existem espíritos já reencarnando com a missão de nos trazer um pouco mais de consciência ambiental, não é? Espíritos reencarnando em diversas outras religiões. Para quê? Para promover a nossa união, o nosso respeito pelas crenças, né? Trazer isso, colocar mais vivo, para que nós possamos ser seres melhores, para diminuir as diferenças, não é? Espíritos muitas vezes que trazem determinadas limitações, mas limitações escolhidas por eles mesmos, exatamente para demonstrar para nós, não é, a importância do amor, a importância do acolhimento, a importância desse novo olhar
para a vida necessariamente, e não para a matéria. Então a doutrina espírita ela é todo um convite para análise do ser integral, não só na matéria, mas no ente emocional, no ente psicológico, psiquiátrico, espiritual, que se exterioriza, que se comunica e que se faz entender através dessa matéria, que hoje diz respeito ao nosso corpo físico, né? Mas que é uma das matérias, um dos tipos de matéria que existem no universo, porque sabemos que nós, espíritos, também possuímos uma roupagem quintessenciada, chamada perispírito, que ela é nada mais, nada menos que formada pelo fluido cósmico universal, que é a criação divina, e que ela forma todo tipo de matéria. E a gente vê que é uma matéria de quinta essência, ou seja, ela não é detectável a princípio, assim como o ectoplasma também não era detectável, e hoje a ciência, não é, através desses cientistas do passado que se esmeram, né, na pesquisa atual da atual encarnação, eles acabam revelando para nós. Então, mais uma vez, a doutrina espírita nos coloca que não existe nada que não seja revelado para nós em um futuro não muito distante, não é? Não muito distante. Basta que a gente tenha boa vontade de observar, de olhar adiante, de perceber quem somos nós, em que lugar nós estamos, a nossa tendência. Então nós não vamos nem precisar mais recorrer à regressão de memória, porque através da nossa tendência, das nossas potencialidades, dos nossos talentos, da entrega que nós realizamos na atual encarnação, nós vamos descobrir quem fomos no passado. Kardec, com os espíritos, já coloca isso no Livro dos Espíritos. Será preciso o que para eu descobrir quem eu fui na encarnação passada? A espiritualidade coloca nada mais, nada menos do que você observar quem você é, as suas tendências, não é? A sua inteligência, o seu proceder, daí você vai saber quem você foi no passado. Não tem que ter recursos para isso. O recurso somos nós mesmos. Então, quando nós nos deparamos com situações desse nível, né, dessa magnitude, nós observamos que ali reside, né, um espírito de muita sabedoria. Muitas vezes é de muita inteligência, mas ainda possui a moral não menos desenvolvida. E para isso servem as nossas reencarnações, não é? Para trabalharmos as nossas habilidades, trabalharmos o nosso interior, nos fazer mais aptos a vivermos em sociedade, sem imediatismos, sem prejudicar os outros à nossa volta, o nosso meio social e o meio ambiental, a fazermos a caridade e, acima de tudo, estarmos a serviço do nosso Pai Criador. Então, esse é a nossa pequena contribuição, melhor dizendo, essa é a nossa pequena contribuição na noite de hoje, né? Para que nós possamos também continuarmos a estudar, né? A gente não lançou um ponto final no tema, ao contrário, nesse pequeno intervalo de tempo, onde nós nos dedicamos a esse estudo da noite de hoje, que fala sobre a genialidade à luz da doutrina espírita, nós descobrimos que nós podemos recorrer a diversos livros espíritas. Primeiramente, o Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a reencarnação. Depois nós vamos ver também a Gênese, que explica cientificamente a nossa condição de espíritos reencarnados. E depois a gente dá aquela volta maravilhosa com Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, onde também nós vamos observar a ação do espírito na matéria, não é? A atuação magnética de manipulação de fluidos de Jesus, não é? Que era todo sabedoria, todo poder, não é? E nos trouxe os esclarecimentos necessários, mudando o jogo, tirando a nossa visão do polo material, passando para o polo espiritual, nos esclarecendo a respeito do amor, da união, da caridade e da boa vontade. E depois a gente vai para o Livro dos Médiuns, que também fala sobre essas reminiscências do passado.
Nos conta de diversos espíritos que eram dedicados às ciências, às tecnologias, que reencarnaram, não é? E que desencarnaram e que passaram a dar comunicação através dos médiuns para nos mostrarmos a identidade da vida, que é a vida na pátria espiritual. Mais uma vez a gente agradece a atenção de todos vocês, a paciência. Mais uma vez a gente também faz um convite para que possamos continuar a estudar a doutrina espírita, que nós teremos como esclarecidos todas as nossas dúvidas, as nossas inquietações. E é para isso que a doutrina espírita veio, não é? Para nos mostrar que nós temos a possibilidade de sermos felizes, é para isso que nós reencarnamos. Temos as nossas dificuldades, mas se nós temos uma visão aclarada no futuro, nós vemos que o que nós passamos ou o que nós estamos passando agora não é nem um centésimo de segundo na eternidade, ao qual temos pela frente para poder experienciar, viver e, acima de tudo, servir ao nosso Pai Criador. Mais uma vez, agradecemos e pedimos a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos envolva com o seu amor maior e que, acima de tudo, continue a inspirar os nossos mentores e guias espirituais, para que possamos ser os seus verdadeiros instrumentos de paz, de amor e de caridade. Muito obrigada a todos.